Shalom, shalom, queridos, bom dia! Estamos sendo despertados mais uma vez pelo nosso querido Pai. Por isso, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor nesse dia, um dia que o Senhor preparou para nós. Hoje nós vamos falar algo extremamente interessante e muito poderoso, ok? Então vamos orar nesse momento, vamos nos preparar, fomos despertados, temos mais um dia de vida, o Senhor nos deu fôlego, então bora para cima. Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar e bendizer o teu santo nome. Te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Peço da tua bênção sobre a vida de cada um que está nesse momento nos assistindo, pedindo, Pai querido, que o Senhor transborde do teu amor, da tua graça e do teu favor. Manifesta a tua glória, manifesta a tua realidade em nossas realidades. Em o nome do Senhor Jesus. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria, abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Cristo. E nós consagramos esse momento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Muito bom estar com vocês, amém. Nós estamos aí já no terceiro dia, onde nós iniciamos esse projeto, iniciamos esse movimento chamado Despertados pelo Pai. É um tempo de nós desenvolvermos uma vida em Deus, onde você vai aprender sobre sua identidade, seu propósito, onde você vai saber sobre os recursos que Deus te deu para você administrar todos os recursos que estão fora, que estão aqui na parte externa, ok? Você nasceu para viver uma vida em abundância. E Jesus falou isso. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então é isso que nós precisamos viver. Essa é a vontade dele. Uma vida e vida em abundância. Foi ele que falou, ok? Então nós estamos trazendo muitos fundamentos aqui, vários princípios aqui, para que você e eu possamos viver então essa vida e vida em abundância. Eu quero falar com você, eu peço para que você abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 3, versículo de 2 a 4. Nós vamos falar justamente sobre governo, vamos falar sobre a sua vida. Você é o governante da sua vida e Deus nos deu essa autoridade, ok? Então vamos lá. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 4, vamos para a leitura. Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestre, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Uau! Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Isto é poderosíssimo. Vamos lá, ele falou, observar. Então nós vamos observar agora o exemplo dos navios. Ele está dizendo isso, observar o exemplo dos navios. Então é isso que nós vamos fazer agora. O que é o navio? O navio significa a minha vida e a sua vida. Então, quando eu olho para o navio, então, e a Bíblia nos traz esse exemplo, ele está falando sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Então, quando nós somos impelidos, como está aqui, pelos fortes ventos, que são as circunstâncias, as situações, né, que vêm para tentar nos afligir, tentar fazer a gente recuar, desistir, desanimar, né, ser fracassado e todas as outras coisas, ela está dizendo que, nesse momento, o grande navio, ou seja, a grande vida, ela é pilotada, ela é governada, ela é direcionada por um pequeno leme. E esse leme é o piloto. E quem é esse piloto? Eu e você. A nossa vida é direcionada por mim e por você. E eu e você somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Ok? O Senhor nos deu essa autoridade e nós precisamos aceitar isso. O Senhor nos deu essa autoridade. Ele derramou sobre nós e está derramando sobre nós ainda sabedoria, discernimento, autoridade, poder, ousadia, intrepidez, unção, fé,
e tantas outras coisas, tantos outros recursos que Ele está colocando em nós, que Ele colocou e está ativando em nós nesses dias, está despertando em nós e desenvolvendo também em nós, para que nós venhamos a ter uma vida que de fracasso? Não. É tempo de viver uma vida e vida em abundância. Estamos sendo despertados pelo Pai, não só no sentido de acordar de manhã para um novo dia, mas despertado para a nossa identidade e nosso propósito dentro daquilo que Deus colocou dentro de nós, e isso é maravilhoso. Então, se o navio significa minha vida e o leme significa que é o piloto, e o piloto sou eu, chegou o momento de eu e você dizer para onde a nossa vida vai, independente dos ventos. Então veja o texto que ele está dizendo. Ele está dizendo que grande parte ele é impelido por fortes ventos. Fortes ventos, não é qualquer vento, mas fortes ventos. E ele é direcionado por um pequeno leme. Então mesmo que os ventos sejam gigantescos, mesmo que tudo seja grande, você se olhe pequeno, você é esse pequeno leme. E você tem autoridade. Então não é uma questão de tamanho, é uma questão de autoridade. Você tem essa autoridade, Deus te deu essa autoridade, então você precisa exercer essa autoridade na sua vida. Hoje é um grande dia de um pequeno homem de Deus, então, diante de todo esse mundo aqui, nós somos tão pequenos, diante de toda a criação, mas a autoridade que foi dada para governar tudo isso aqui, foi dado para mim e foi dado para você. É isso mesmo. Não importa o quanto você se vê pequeno, o importante é você se ver como autoridade. Você tem essa autoridade, ok? A partir do momento que você começa a enxergar dessa forma, tudo começa a mudar. Você começa a enxergar as coisas de forma diferente, você começa a ver oportunidades, até mesmo quando vem o vento, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe, eu tenho autoridade, eu sou o piloto da minha vida. O Senhor me capacitou, o Senhor me habilitou. Nós falamos isso no primeiro dia e nós falamos sobre Gênesis capítulo 1, ok? Então, dentro dessa situação, dentro dessa revelação, como que eu começo a viver? Eu começo a ter outros tipos de comportamentos. Então eu quero falar com você bem rapidinho sobre 5 coisas que são inimigos, que me roubam energia. Ontem eu falei de 5 princípios, 5 principais decisões para a nossa vida, e uma delas era sobre o jugo e o fardo que rouba nossas energias. Eu vou mostrar agora 5 deles que roubam a nossa energia, e quando a gente não tem energia, dá uma sensação que a gente é incapaz, dá uma sensação de que tudo vai dar errado, dá uma sensação de que nós não vamos conseguir, mas você só precisa receber energia, você só precisa ser energizado para que as coisas comecem a acontecer no nome do Senhor Jesus. Então eu quero te alertar agora, quero te trazer 5 inimigos, 5 fardos, 5 jugos que roubam a sua energia, para que você não aceite mais isso na sua vida, ok? Para que você não aceite mais isso na sua vida e comece a fazer o quê? Uma outra postura, você começa a mudar a situação. Lembra de ontem? Se você não assistiu o vídeo de ontem, se você não estava no vídeo de ontem, você pode, depois que acabar isso aqui, você volta no vídeo de ontem, eu vou falar, lá vai estar os 5 princípios de decisão para a sua vida. Uma delas é mudança de decisão, certo? É a 4ª posição lá, mudança de situação. Mudança de situação. Então agora, quando eu vou passar para vocês esses 5 inimigos que roubam a sua energia, você precisa decidir agora mudar a situação da sua história, mudar a situação da sua vida, para que você tenha novos resultados, para que você possa vislumbrar, você possa desfrutar e possa viver a tão amada vida em abundância que o Senhor deixou para nós. Então, no top 5, nós vamos falar sobre os 5 inimigos que roubam a sua energia. Número 1, preocupação. Olha o que significa preocupação, pré-ocupado. Você fica pré-ocupado, você se preocupa com algo que ainda vai acontecer. Você está ou seja, antecipando uma ocupação. É uma coisa que, no final das contas, você só tem que se ocupar quando chegar o momento. E o que você faz? Você já se ocupa antes. Dentro de você, você ignora tudo que está acontecendo ao seu redor naquele momento e você só fica pensando no que vai acontecer amanhã. Você fica pré-ocupado. Isso rouba completamente sua energia. Você fica sem energia, você fica sem disposição, você vai se sentindo
sugado. E aí a criatividade vai embora, porque a criatividade depende da energia. Você começa a ficar desanimado, você já começa a ficar estressado, você já começa a querer abandonar tudo, você já começa a ver que não vai dar certo. Tudo isso por quê? Porque você está pré-ocupado. Você, ao invés de estar ocupado com o que você tem que fazer agora, você está pré-ocupado com o que você vai fazer depois. Então, por exemplo, agora nesse momento você está vendo essa live, você então está aqui comigo, prestando atenção, anotando, pegou uma caneta, pegou um caderno, você está agora anotando, ou você está pensando em outra coisa. Isso quer dizer que vai roubar sua energia. Por quê? Porque você está gastando energia para estar comigo aqui e você já está gastando energia com algo que você já está se ocupando, se pré-ocupando por uma coisa que você não vai fazer agora. Você só vai fazer depois. Então por que você está se ocupando agora nisso que você só vai resolver depois? Então primeiro resolva aqui. Aprenda, receba os recursos, receba a revelação, receba dessa porção da palavra, depois você vai lá e coloca em prática. Se você tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, nesse caso, receber e já tentar resolver sem sequer receber completamente o que você tem para receber, você só vai perder energia, você vai perder recursos e você vai ter um resultado catastrófico. E depois você vai reclamar. Então você precisa mandar embora a preocupação. O que a preocupação faz? Ela vem roubar sua energia. Só isso. Ela faz você se desfocar daquilo que você tem que estar focado. Ela faz você vir e pensar. Ela faz você pensar em coisas que você nem sabe se realmente vai acontecer. São tudo na casa da suposição. Não é nada real, não é uma realidade ainda. Porque o futuro você ainda não tem. A única coisa que você tem é o presente. O passado já era, você não consegue voltar nele. O futuro você também não tem como ir para lá agora. A única coisa real que você tem se chama presente. E a preocupação traz ansiedade, que é uma outra situação. E aí faz você ir lá para o futuro sem nem sequer você ir realmente. Mas você já se ocupa lá e não vive o que está aqui. E as oportunidades estão acontecendo agora. E você não consegue ver, você não consegue desfrutar dessas oportunidades e viver o melhor tempo da sua vida. Porque você abandonou o hoje, está tentando viver o amanhã que não consegue, e quando chegar amanhã também vai ser o hoje. Quando chegar o amanhã, também vai ser o hoje. Mas você continua indo sempre para o amanhã, sempre para o amanhã, sempre para o amanhã, sempre para o amanhã. Você continua indo. Então você nunca está vivendo as coisas do hoje. E isso prejudica bastante e rouba a sua energia. Segundo ponto, presunção. Então são 5 P's aí que nós vamos ver aí, tá? Primeiro é preocupação, segundo, presunção, que vem também do vitimismo e tudo mais. O que é isso? É o achismo. São pessoas que acham, não têm certeza, é tudo na suposição, mas eles são tão presunçosos que eles acreditam naquilo que na verdade eles nem experimentaram, eles talvez só ouviram falar, não sabem, não tem comprovação, não foi verificar a fonte, não tem nenhuma experiência no negócio, não participou de nada, não testou, não provou, ok? Mas eles falam, é desse jeito que acontece. Então isso para mim é presunção. E presunção também rouba a sua energia, por quê? Porque você fica no campo da imaginação, você fica no campo das coisas que não são reais. É o mundo que você criou na sua cabeça e você começa a falar desse mundo e no final das contas a realidade vai bater na sua cabeça. E aí é onde vem a grande decepção, quando você descobre que aquilo que você achava que era, não é. Aquilo que você pensava, deu errado, ok? Você então precisa fazer o quê? Sair desse mundo virtual, desse pensamento de que você sabe daquilo que você não provou, daquilo que você não ouviu de testemunho. Tá dando para entender isso ou não? Então é importante você ter experiência, é importante você ter testemunho, é importante você ir lá e provar as coisas, é importante você conhecer a fonte. Uma das coisas que a mídia se aproveita de nós e coloca qualquer besteira goela abaixo da gente é porque eles sabem que a maioria da população não vai buscar a fonte. Eles sabem que eles podem falar qualquer besteira lá e a gente vai acreditar. Por quê? Porque nós damos crédito demais para o que aparece na televisão. A gente dá crédito demais, por exemplo, ao que está na internet. Só que, por exemplo, o que eu estou falando para você aqui, eu estou trazendo da fonte, na palavra. A não ser que você não creia na Bíblia, então esse vídeo não é para você, ok? Porque tudo que eu vou estar falando aqui, a minha fonte é ela aqui, ó. Essa é a minha fonte, ok?
Então, eu estou te mostrando a fonte. Então, presunção é quando você não provou, você não experimentou, você não tem conhecimento do negócio e você diz que tem. É os achismos. Ah, mas eu acho que é assim que tem que fazer. Ah, mas eu acho que não vai dar certo. Ah, mas eu acho que se a gente for, vai dar certo. Ah, eu acho que se alguém falar, se alguém não falasse, eu acho que se eu for, vai dar certo. Se não for, é tudo na base do achismo, não tem certeza de nada, não tem nada real. Nada real. Isso vai roubando a sua energia, isso vai gerando em você uma atmosfera que não é agradável e as pessoas que estão ao redor também, elas acabam sendo contaminadas por isso. Então saia da presunção. Vai lá, seja humilde e fala assim, eu não sei, mas eu vou buscar saber, eu vou pesquisar, eu vou atrás de fonte, eu vou testar. Eu dei alguns exemplos aqui esses dias sobre, por exemplo, você quer ser empresário, você quer ser dono de padaria. Eu não sei por que eu cismei com esse tema, dono de padaria. Mas eu tenho falado já esses dias sobre dono de padaria. E aí, ou seja, o que você vai fazer? Não, eu sei ser dono, eu sei como ser empresário, ser dono de padaria. Você já trabalhou numa padaria? Não. Você tem amigos que são donos de padaria? Não. Você conhece pelo menos um padeiro de relacionamento? Não. A única coisa que você sabe é comprar pão. Então você não é dono de uma padaria, você é consumidor de uma padaria. É diferente. Não é porque você entra numa padaria e compra coisas lá que você já sabe como é que funciona uma padaria. Você conhece o lado da padaria do consumidor, mas você não sabe o lado da padaria de um produtor, de um administrador, de um gestor. Isso faz diferença. Você pode saber a história de alguma coisa de um lado, mas você precisa saber a do outro. Então, o que Jesus veio fazer para mim e para você aqui? Ele veio mostrar o céu para nós. Ele veio tirar aquela mentira que Adão e Eva receberam lá no Jardim do Éden, certo? Onde Satanás, através de uma serpente, foi lá e mentiu para eles, inventou uma história e eles acreditaram. Cristo veio mostrar justamente o contrário. Cristo veio mostrar o outro lado, ou seja, nós estávamos aqui no mundo achando coisas, tendo um monte de pensamentos, tudo equivocado, por isso as pessoas ficavam enfermas, por isso as pessoas estavam amaldiçoadas, por isso os casamentos não dão certo, por isso que os pais não respeitam mais os filhos não respeitam os pais. A Bíblia também fala que quando ele vier, ele veio, ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Então tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo por causa de quê? Presunção. Você não tem, nós muitas das vezes não temos a humildade de falar, eu não sei e eu vou buscar saber. Por exemplo, isso daqui que eu estou passando para vocês, até uns anos atrás eu não sabia. Eu não sabia, mas eu ouvi pessoas falando. Mas aí eu fui estudar, eu fui buscar, o Senhor me mostrou na palavra dele, eu testei, eu fui lá, coloquei em prática e tal, e não é que o negócio dá certo? Então, hoje eu tenho autoridade para falar para você isso que eu estou ensinando para você. Por quê? Porque essas coisas fazem parte da minha vida. Eu tirei essa coisa, certo? Eu lutei muitos anos com questão de preocupação. Muitos anos. Então, quando a preocupação vem, e ela vem, tá bom? Para todos nós, a preocupação vem. É que nem carteiro. Você não tem como impedir dele chegar na tua porta. Alguém manda uma correspondência para você, o carteiro vai lá entregar. Só que ele só pode chegar até a porta. Da porta para dentro é você que manda, ou seja, a sua vida quem manda é você. Então a preocupação vem, o medo vem, o estresse vem, um monte de coisa vem, só que vai bater na porta. Se você cair nessa ideia e pegar e trazer para dentro, você dançou. Agora, se você pega e fala assim, ó, eu não aceito isso, e tchau, eu não aceito essa palavra, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esse sentimento, eu não aceito essa emoção, eu não aceito esse ensinamento, eu não aceito essa cultura, eu não aceito esse estilo de vida. Então você começa o quê? Buscar aquilo que você quer para a sua vida. Isso se chama governo. Então você tem que mandar a preocupação embora, você precisa também mandar a presunção embora, você também precisa mandar, essa é dureza, procrastinação. Essa daí é triste, essa daí é aquela que mais atrapalha a vida das pessoas. Por quê? São pessoas talentosas, são pessoas que têm boas ideias, são pessoas que têm uma capacidade, mas ela procrastina. O que é procrastinar? É você sempre jogar para amanhã. Ah, eu faço depois, eu faço depois, eu faço depois. Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra, tá bom? A procrastinação, ela anda de mão dada com o quê? Com a perfeição. Essa é a quarta parte, esse é o quarto ponto. Terceiro ponto, procrastinação. Quarto ponto, perfeccionismo. Então, muitas das vezes a gente procrastina, joga para frente. Por quê? Porque dentro da nossa análise,
o alinhamento dos planetas não aconteceu, as coisas não estão perfeitas, então eu não faço. Então eu fico esperando um momento perfeito para fazer, para colocar em prática aquele projeto, colocar em prática, correr e fazer um exercício, fazer aquele exame para fazer um check-up no corpo, ter um momento com Deus. A gente fica esperando que as coisas tudo fique alinhado para a gente ter aquele momento com Deus, tal. Por exemplo, esse cenário aqui, poxa, ainda não está do jeito que eu quero. Mas só que esse projeto estava queimando no meu coração. E aí se eu fosse esperar deixar tudo do jeito mesmo que eu quero, e eu não ia fazer esse negócio agora. Só que isso daqui não faz mais parte da minha vida. Não faz mais parte da minha vida. Porque mandei embora. Procrastinação. Esse negócio de fazer tudo amanhã, deixa para amanhã. Eu era assim. Eu era o mestre dos magos nessa questão de procrastinar. Eu mandava tudo para amanhã. E quando chegava amanhã, eu mandava para amanhã. Enquanto houver amanhã, a gente vai enviando, vai mandando e enviando para amanhã. Isso é o procrastinador. Por quê? Porque ele também é perfeccionista. E muita gente fala, não, meu único defeito é ser perfeccionista, mas é falsa modéstia. E é realmente um defeito. Você não é perfeito. Por que não é perfeito? Porque você não tem todo o conhecimento. Você tem sim a capacidade, você tem a habilidade, você tem o respaldo de Deus. Mas tudo que você precisa desenvolver, tudo que você precisa fazer, você precisa primeiro desenvolver. Então, por exemplo, todos nós nascemos com capacidade para andar, mas a gente não sai da barriga da nossa mãe e já vai andando. Precisa ser desenvolvido esse talento, precisa ser desenvolvida essa capacidade. Então, não dá para você ficar esperando a perfeição para você ir lá e começar a fazer as coisas. Não, por quê? Porque a perfeição, você começa a fazer as coisas com excelência e qualidade cada vez maior quando você vai colocando em prática, você vai se desenvolvendo, você vai testando, você vai começando a provar, ó, por isso aqui não dá certo, isso daqui deu, vamos por aqui, isso aqui não, tá roubando só nossa energia, tá roubando só nossos recursos, não tá dando, não vai, isso daqui não tá dando resultado, porém, ele tá me mostrando um outro caminho, eu tô aprendendo. Tudo isso você vai se desenvolvendo e você vai crescendo. Não existe prejuízo. O que existe é lucro. Ou é o lucro que você queria, ou é pelo menos o lucro no sentido, eu aprendi agora, eu sei que eu não vou mais fazer desse jeito, então isso para mim eu levo como lucro. Ah, mas teve um prejuízo. Sim, teve um prejuízo, porém eu preciso levar para o lado do lucro. Eu aprendi a lição, então eu cresci, eu não estou mais no mesmo nível que ontem. Antes de cometer esse erro ou antes de tomar esse prejuízo, eu estava com uma linha de pensamento. Agora que o negócio aconteceu, eu fui lá, testei, o negócio aconteceu, não aconteceu do jeito que eu queria, eu já sei agora como não fazer. Então agora eu vou fazer do jeito que tem que ser feito. Então tudo isso que eu estou fazendo aqui agora também, eu também ainda estou testando, eu estou ainda me adaptando, porque eu estava acostumado no tete a tete com as pessoas, eu gosto de tocar nas pessoas, eu gosto de estar perto, eu gosto de interagir. Esse negócio de ficar olhando para uma câmera inanimada, ela fica olhando para mim aqui, ó. Pelo amor de Jesus Cristo, isso para mim é horrível, mas eu estou me adaptando. Isso faz parte, por quê? Porque eu estou usando a tecnologia para alcançar o máximo de pessoas possível em todo o mundo. Porque tem brasileiro em tudo que é lugar. Aqui na Itália também tem muito brasileiro. Então é para isso que nós estamos fazendo. Nós estamos desenvolvendo já outros idiomas também para que a gente possa falar também do amor de Cristo para outras pessoas. E a quinta e a última é a passividade. A passividade é aquela que você não toma atitude nenhuma. Você só fica lamentando, você só fica reclamando, você só consegue ver os erros, você só consegue ver o que está errado, você só consegue ver o que não está bom, você só consegue ver que não vai conseguir, então aí você não tem poder de reação. E esse se chama passividade, você é passivo. O cara está passando ali, sua bicicleta está ali, e aí o ladrão vem, pega a sua bicicleta, e aí você fala, meu Deus, roubaram minha bicicleta. E você não agiu, você não teve nenhuma reação, nenhuma. Você só olhou e não deu em nada. Você não fez nada. Você está vendo as coisas acontecerem e você não reage. Você não reage. Por quê? Tem vários fatores. Um deles, todos esses outros fatores que eu falei anteriormente. Eles também levam você a ser passivo. Então, quando você começa a derrubar um, os outros já vão ficando fracos. E aí vai ficando mais fácil você derrubar os demais.
Então hoje eu ensinei o seguinte para você. Assim como um navio, que é a minha vida e a sua, ele é direcionado, é guiado por um leme, e esse leme é eu e você. Deus nos deu essa autoridade. Não importa o tamanho do vento, o navio vai para onde o leme quer conduzir. Se você olhar para esses 5 inimigos e você falar para o seu leme, você como piloto, você como capitão desse navio, você falar assim, opa, aqui não. Esses 5 inimigos são os ventos. São ventos que vêm e ele começa a trazer isso para você. Preocupação, presunção, procrastinação, perfeccionismo e passividade e tantas outras coisas que eu não vou, senão a lista ia ser enorme aqui. Mas esses 5 daqui para mim são um dos piores. Ainda tem mais alguns, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, ou seja, são circunstâncias que vão trazendo, vão fazendo com que você tenha a visão baseada nisso que eu acabei de falar para vocês. Mas você é o capitão e você decide o rumo da sua vida. Então hoje você acordou, você foi despertado pelo Pai, você está tendo agora uma porção da palavra e que você agora observe o exemplo do navio, que mesmo diante de grandes ventos, são dirigidos por um leme pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Veja só, de acordo com a vontade do piloto. Não é o vento que vai exercer em você a vontade dele, mas é você que vai exercer no vento a tua vontade. Jesus nos ensinou isso quando ele mandou o vento ficar quieto, ok? Então que você agora declare dentro de você, eu sou o piloto, o capitão desse navio chamado minha vida. Então a partir desse momento, pode vir o vento que for, você vai pegar o leme e você vai direcionar o seu navio para onde você quer, segundo a tua vontade. É o que está aqui na palavra. Segundo a tua vontade. Por que a tua vontade? Porque a vontade de Deus está em você. E você é um com Ele. Ah, mas você não sabe da minha vida, pastor, e tal, não sei o quê. Não estou muito assim com Deus, não. Pensa bem. Jesus é o intermediador. Deus não olha para você diretamente para você. Ele olha para você através de Jesus. E isso faz total diferença. Tudo que você exige de você, no sentido para agradar a Deus, para que Ele te aceite, você não vai conseguir. Já estou dizendo isso para você. Por isso que Jesus veio. E Jesus já fez tudo o que era necessário fazer para que eu e você pudéssemos estar perto de Deus. Nós somos reconciliados. Está lá em Romanos capítulo 5. Fomos reconciliados com Ele, nós temos paz com Ele. Temos paz com Ele. No capítulo 8 de Romanos fala que não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você entregar, aceitar a Cristo na sua vida verdadeiramente, não a religião de Jesus, mas o Jesus, certo? Tudo vai começar a mudar em você. Você não vai ter mais culpa. Por quê? Você vai sentir a liberdade de Deus. Esse é um grande recurso que está dentro de você. A sabedoria de Deus Pai através do Espírito Santo para você discernir as coisas que estão aqui fora. Mas o que você precisa está aqui dentro. Ok? Que você possa assistir novamente esse vídeo, você possa meditar novamente. Se você não conseguiu anotar, volta o vídeo, anota direitinho esses 5 inimigos que roubam a sua energia, tá bom? Medite na palavra, você é o piloto, você é o capitão desse navio e independente das circunstâncias, vai acontecer conforme que você decidir, porque Deus te deu essa autoridade. Hoje, comece a governar a sua vida, no nome de Jesus, porque você foi despertado, foi ativado e agora está sendo desenvolvido, tá bom? Feche seus olhos, vamos nesse momento orar ao Senhor, no nome de Jesus. Respire fundo. Pai, nós te damos graças e bendizemos ao Senhor. Mediante essa palavra, essa porção para hoje de manhã, peço em nome de Cristo, que seja revelado ao coração de cada um dos seus filhos, cada um dos meus irmãos, e que eles decidam no dia de hoje, o dia que o Senhor deu, mais um dia que o Senhor deu a eles, deu a todos nós, que eles venham exercer essa autoridade que o Senhor colocou na porção da sua palavra. Que as circunstâncias, elas vêm. Elas vão bater no nosso navio, que é a nossa vida. Mas nós somos o leme, nós somos o piloto. O piloto. E o leme, ele é a habilidade. O leme é o instrumento, são os recursos que nós temos para direcionar. Assim como o capitão usa o leme, nós vamos usar a tua sabedoria, teu discernimento, a tua unção, o teu poder, a tua autoridade para exercer governo aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos e que o dia de hoje seja um dia abençoado e excelente
para a honra e glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, tá bom? Nos vemos amanhã às 5h45 para o Despertados pelo Pai, tá bom? Um tempo de conhecer mais uma vida com Deus, tá certo? Beijo no seu coração, fique na paz. Nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.